Olá, como vão vocês? Tudo bem? Então é um prazer novamente estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ter mais uma aula de biologia e o assunto hoje é ecologia, né? Então, vitaminas? Sério? Sério, vitaminas. Nós vamos falar das vitaminas, né? Por quê? Mas é porque ecologia com vitaminas? Bom, porque as vitaminas são oriundas dos vegetais, né? Os animais precisam das vitaminas e mesmo alguns vegetais precisam das vitaminas para poder fazer suas reações químicas, né? Então, se não tiver vitamina, não vai ter muita coisa para se fazer, não. Nós vamos ter vários problemas, como nós vamos ver aqui hoje. Então, nos animais, as vitaminas são obtidas dos vegetais, né? Lembrando, a regra é a mesma. Nós, animais, somos seres autótrofos. Nós não desenvolvemos o nosso alimento. Por não desenvolver nosso alimento, seja qual for o alimento, sempre vai vir de uma outra fonte, né? Tá? Então vai ser dos vegetais, que nós vamos ingerir os vegetais, vão haver as quebras químicas, o organismo vai funcionar, as reações e ações orgânicas vão funcionar e vão quebrar as moléculas e vão, então, dispor para nós as vitaminas, tá? Então, que são produzidas pelos vegetais ou por micro-organismos. Então, às vezes, algumas bactérias dentro do nosso organismo podem produzir alguma síntese de vitamina, tá? Então, doses mínimas são suficientes. Nós não precisamos tomar 5 gramas de vitamina C para ficar saudável. Por quê? Porque o nosso organismo não tem condições de absorver toda esta vitamina. Então, nem 1 grama, tá? É dose mínima, ínfima, mas nosso organismo consegue processar de uma forma tão eficaz que esta quantia pequena, muito ínfima, é suficiente. Mas, claro, ela tem que ser contínua, então temos que nos alimentar todos os dias com uma série de uma série de vitaminas, né, que nós vamos ver quais são, tá? Então, doses mínimas são suficientes para estimular a atividade enzimáticas nas células e o bom funcionamento orgânico. Então, por que nós precisamos das vitaminas? Para fazer o estímulo da função enzimática, tá? Então, a maioria das vitaminas funciona como um cofator ou enzimático, ou seja, fatores acessórios que agilizam a ocorrência de reações catalisadas por enzima. Lembra que a toda enzima existe um cofator, então os cofatores se ligam às enzimas para garantir as ações e reações químicas ou assegurar o metabolismo do organismo, tá? Então, para cada enzima para cada vitamina vai ter um tipo de cofator. Por quê? Porque para cada enzima tem um cofator, né? Tá? Então, no passado, chamavam a vitamina de ânima vital. Por quê? Porque era ela que dava vida, né? Tá? Inicialmente empregado para todas as vitaminas descobertas, né? Que pertenciam ao grupo amina. Por quê? Porque identificaram o grupo amina nas vitaminas, né? Então, vitamina, grupo amina. Então, por que identificar o grupo amina? Achavam que todas as vitaminas tinham o grupo amina, então passaram a chamar de amina vital. Por que vital? Porque sem vitamina nosso organismo não desencadeia as reações enzimáticas, não desencadeia os processos de formação de proteínas, reações químicas e reações enzimáticas, tá? Porém, depois de muito tempo, se percebeu que nem todas as vitaminas tinham os grupos amina. Mas aí o nome já estava, amina vital, vitamina, né? Então já tinha adotado-se o nome
e o conceito, e aí ficou, né? Tá? Mas nem todas as vitaminas, gravem isso, são formadas por grupos de amina, tá? Algumas delas não são. E aí eu vou deixar isso como exercício para vocês buscarem nos livros de vocês. Cada vitamina tem uma molécula, né? Tem uma estrutura. Alguns aqui eu vou dar um exemplo para vocês, e aí vocês vão procurar, vão estudar e vão fazer este desenho, e aí vocês com isso vão conseguir fixar o núcleo aromático, né? O que está ligado no núcleo aromático, se é uma hidroxila, um hidrogênio, um oxigênio, um álcool, um éster, aquelas coisas todas que o professor de química explica para vocês, né? Tá? Então, cada composição estrutural, cada estrutura dessas moléculas dá uma formação a um diferente tipo de vitamina. Então, a vitamina, nós temos dois tipos de vitamina, as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. Eu já falei para vocês que as reações químicas do organismo podem acontecer tanto na base hídrica ou na água, quanto na base lipídica ou na gordura. Então, agora eu vou falar para vocês de 4 vitaminas: vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que são lipossolúveis. Então, lembrem, a DEC, né? A DEC são vitaminas que têm o seu metabolismo, né? Ou seja, as suas ações e reações na base lipídica ou nas gorduras, tá? Então, a vitamina A, também chamada de retinol, é ótima e fundamental para a visão e extremamente necessária. Sem a vitamina A, nós teríamos dificuldades para observar objetos, perceber luzes, perceber formas, ou seja, nós teríamos dificuldade para ter uma visão perfeita, uma ótima visão. Então é importante todo dia nós tomarmos uma dose de vitamina. Pessoal, nós temos no mercado farmacêutico suplementos vitamínicos, né? Não digo que não sejam importantes, mas eu falei para vocês que nosso organismo precisa de doses mínimas, ínfimas. Então, normalmente, aquela quantidade de vitamina que a gente está ingerindo no nosso organismo, nem toda ela, ou a grande maioria dela, não vai ser processada pelo nosso organismo, não vai ser descartada, porque nós só precisamos de doses ínfimas. Então, ao invés de suplementos vitamínicos, adotem uma dieta saudável, comam vegetais, comam verduras, comam frutas, peixes, para quem come carne, carne vermelha, carne branca, ovos, leite, queijo, porque em cada um desses elementos, folhas, né, tipo alface, agrião, radite, chicória, né, cada um destes elementos possui um tipo de vitamina ou vários tipos de vitamina em doses capazes do organismo assimilar, tá? Porque quando a dose é muito grande, o organismo não assimila. Então vamos lá, a retinol ou a vitamina da visão, né? Atua na proteção de rodopsina ou púrpura visual, substância formada na retina do nosso olho, com relevante papel na percepção visual. Então a percepção visual acontece a partir desta substância chamada rodopsina. E quem é o precursor dessa rodopsina é a vitamina A ou o retinol, né? Então mantém a integridade dos tecidos epiteliais, né? Que são os tecidos terminais, como por exemplo os dos nossos olhos, né? Especialmente as membranas mucosas. Nós temos membranas mucosas dentro do olho, no nariz, no ouvido, na boca, né? Em outras partes do corpo nós também temos membranas mucosas, né? Tá? Ok? Então esta característica é
desempenhada pela vitamina A, de assegurar estas reações, né? E o que acontece quando é a falta? Quando acontece falta desta vitamina, nós temos algumas doenças. Nesse caso, da falta da vitamina A, nós temos a cegueira noturna ou a hemeralopatia, né? Ou seja, as pessoas à noite não conseguem ver. Por quê? Porque a rodopsina, como não tem a vitamina A, ela não entra em função, ela não é ativada. E aí as pessoas passam a não ver as formas. E aí vem toda a escuridão, não se vê formas, não se vê luz, né? Não se identifica, não se separa essas formas. Então, a rodopsina produzida na retina, com a presença da vitamina A, né? É uma substância fotolábil que se decompõe na presença da luz e emite energia quando fotolizada. Então, é uma reação química de ação e reação, né? Então, na presença da luz, a rodopsina sofre uma reação, né? E se tivermos muita luz, vai se degenerar. Se não houver ingestão de vitamina A, não vai haver a reposição ou a formação de novas moléculas de rodopsina. E com isso vai então haver o desenvolvimento da doença chamada cegueira noturna, né? Exemplos de alimentos onde nós encontramos vitamina A: ovos, peixe, cenoura, frutas e verduras amarelas, tá? Frutas e verduras cítricas, leite, brócolis, alface, arroz, né? Alho, aqui pode ser ameixa, pode ser laranja, pode ser nectarina, tá? Então, várias frutas. É importante a gente todo dia variar, comer diversas frutas, comer diversas verduras. Para quê? Para garantir o suprimento de vitamina A e assim nós não termos problemas de doenças por suas carências, né? Então, a energia é captada pelos neurônios específicos. Então, nas nossas vistas, nós temos cones e bastonetes. Esses cones e bastonetes captam a energia solar, captam a energia, né, por meio dos neurônios específicos e é transformadas em impulsos elétricos imediatos que são transmitidos para o cérebro por meio do nervo óptico. Então, como tem rodopsina, como tem vitamina A, a rodopsina, a luz que chega, a energia que chega, imediatamente é captada e transformada num impulso nervoso que vai para o nervo óptico e imediatamente é enviado para o cérebro. E quem são esses neurônios especiais? Os cones e os bastonetes. São eles que têm esta capacidade de perceber a luz, tá? Então, a carência da vitamina A leva à redução na produção da rodopsina, diminuindo a sensibilidade visual. No período noturno surge, então, a cegueira noturna ou a hemeralopatia, ou hemeralopia, né? Tá? Provoca também a redução da atividade das glândulas lacrimais. Então, além da cegueira noturna, nós produzimos menos glândulas lacrimais e essa produção resseca o olho e pode causar doenças, pode causar problemas, tá? Por exemplo, ressecamento e formação de úlceras, feridas, né? Doenças aí devido à falta de lacrimejação ou de umidificação dos tecidos epiteliais ou do nosso olho, tá? Fonte: vegetais amarelos, folhas verdes, óleo de fígado de peixe, ovos, manteiga, leite, né? Então, vocês vão ver que aqui nós vamos passar por todas as cadeias alimentares, todos os tipos de alimento. Então, o importante é variarmos, é termos uma alimentação variada, né? Tá? Vitamina D, né? Ou a vitamina do sol que a gente fala, né? Então, a gente precisa do sol para fazer a fotossíntese, para fazer a síntese. Fotossíntese a gente não faz, né?
Então, fazer a síntese da vitamina D, né? Que é também chamada de calciferol, porque ela também entra no processo de formação do cálcio, né? Da calcificação dos ossos. Então, nós vamos ver aqui que tem bastante elementos, alimentos com cálcio, tá? Então, vitamina de origem animal e vegetal chamada de antirraquítica. Então, esta é a vitamina que faz com que nós possamos ter desenvolvimento de massa corporal, né? Senão nós ficamos raquíticos, ficamos pequenos, né? Ficamos magros, secos, contorcidos, e pela falta da vitamina D, que não faz a síntese do cálcio, nós começamos a ter também malformações ou deformações da nossa estrutura óssea, tá? Então, participa da regulação do metabolismo do cálcio, tá? Então, sem a vitamina D, nós vamos ter problemas sérios de cálcio. Promove a absorção de cálcio nos intestinos, né? Então, necessária ao crescimento normal e mineralização dos ossos, isso que eu falei para vocês. E aqui está um exemplo de onde que a gente encontra a vitamina D, mas, olhem aqui, tem um solzinho aqui, que isso quer dizer o quê? Que nós precisamos do sol para fazer a síntese da vitamina D. Sem o sol não tem vitamina D, ok, pessoal? Tá? Então, a vitamina D provoca carência que causa raquitismo de crianças e adultos, tá? Ossos moles não resistentes e mal formados. Então, sem o cálcio, nossos ossos vão ficar deformados, vão ficar frágeis, vão quebrar, né? Então, esse é um problema com as mulheres, né, que perdem muito cálcio nos seus períodos menstruais, e aí quando chegam na idade mais avançada, a perda de cálcio foi tão grande, ou tem algum processo que causa mais perda de cálcio ainda, então quando elas quebram os ossos, elas têm dificuldade de cicatrização. Então é importante nós ingerirmos vitamina D e todos os dias tomarmos um pouquinho de sol, tá? Por isso que novamente eu repito para vocês, importante ir lá no parque, 5 minutos, 10 minutos, respirar ar, pegar um pouco de sol. Ah, mas tem dias que está chovendo, tem dias que está sombrio, tem dias que está cinza. Ok, pessoal, aí nesses dias vocês não tomam sol, mas vocês garantem uma alimentação saudável, né? Tá? Então, fonte, óleo de fígado de peixe, ovos e verduras, tá? Então, aqui que eu estou dizendo, a participação dos raios ultravioletas. São necessários raios ultravioleta que vêm do sol para fazer o que? A síntese da vitamina D, né? Então, os mamíferos precisam dos raios ultravioleta para transformarem na pele, tá? Então, é a pele que precisa de raio ultravioleta, a provitamina D consumida na alimentação, então aquela vitamina que a gente consumiu nesta alimentação de ovos, verduras, leite, fígado, frutas, folhas, né? Que está dentro do nosso organismo, precisa dos raios ultravioletas para fazer a síntese, né? E a transformação em cálcio. Em vitamina D ativada, que será transportada pelo sangue até os intestinos, de onde regula a absorção do cálcio. Então, a vitamina D, quando está presente no nosso organismo, ela passa a absorver o cálcio, né? Então, o cálcio que está dentro do nosso organismo, no nosso sangue, só consegue ser absorvido pelas células animais se tiver a vitamina D presente. Se não tiver, começa a haver a degeneração e por isso os ossos ficam fracos, quebradiços, se deformam. Ok, pessoal? Vitamina E, né? Ou tocoferol, é a vitamina antiestéril. Então nós precisamos da vitamina D para manter a nossa virilidade, a nossa capacidade de produzir gametas, principalmente os animais, peixes e outros animais precisam de vitamina D, porque senão a sua ausência, a sua carência, acaba
tornando-os estéreis, tá? Então é a vitamina tocoferol, chamada antiestéril, né? Contribui nos processos de formação dos gametas, bem como tem certo papel evitando abortos espontâneos. Então, as mulheres que estão grávidas ou que estão com um feto aí em desenvolvimento já, precisam manter as suas assimilações, o seu consumo de vitamina E, né? Então nós estamos vendo aqui que nós temos vitamina E na soja, nas nozes, no peixe, né? No salmão, em várias frutas, verduras, ovos, óleo, azeite, milho, trigo, né? Então nós precisamos ter esta alimentação balanceada todos os dias para que a gente consiga garantir a ingestão, né, o consumo de alimentos que forneçam todas essas vitaminas. Então, vitamina E, vitamina A, vitamina D e vitamina K são lipossolúveis, só para lembrar vocês, né? Então, a carência da vitamina E reduz a fertilidade dos machos, gera distúrbios no crescimento embrionário, necrose hepática, ou seja, dos rins, e degeneração dos rins. Então, acaba gerando aí toda uma série de problemas pela ausência da vitamina E, né? Que também é chamada de antioxidante. Então ela ajuda a eliminar os radicais livres, a fazer com que o organismo não se degenere tanto, né? Tá? Fontes: verduras, óleo de germe de trigo, carne, amendoim, leite, né? Castanhas, nozes, sementes de abóbora, sementes de girassol, vários outros tipos de sementes, né? Noz da Amazônia, né? A nossa Brazilian Nuts, né? A nossa castanha do Pará, certo? Ok? Então, novamente, alimentação saudável. Claro que vocês precisam gravar algumas coisas, memorizar algumas coisas para vocês lembrarem, tá certo? Principalmente, para que elas servem, que problemas que elas causam na sua ausência ou na sua carência, tá? Ok? Filoquinona, né? Ou a vitamina K, né? A antihemorrágica. Então, essencial na produção de protrombina, substância fundamental para os processos de coagulação sanguínea. Então, sem vitamina K, nós poderíamos ter um problema de não coagulação do nosso sangue, e aí quando a gente se cortasse, né, ou quando a gente se corta, aí o sangue não coagula, que é o grande problema das pessoas que têm problemas sanguíneos, como os hemofílicos, né? Então, tem problema além dos sangramentos, além de ter que purificar o sangue, esse sangue não tem capacidade de cicatrização, né? Então, demoram mais para cicatrizar. Então, a vitamina D é fundamental para essa regulamentação, né? E a carência causa hemorragias e problemas sérios de coagulação no sangue. Então, nós temos que fazer a ingestão, o consumo de alimentos que forneçam vitamina K. Então, aqui vocês estão vendo o espinafre, o brócolis, o abacate, o óleo de oliva, né, de azeitona. Então, são fontes de vitamina K, certo? Então, pode ser produzida por bactérias da flora intestinal, além de poder ser encontradas também em verduras. Então aqui eu trago uma tabela para vocês de vários alimentos fornecedores de vitamina K. Está em inglês, mas aqui vocês facilmente identificam. Abacate, maçã, uva verde, melão, kiwi, limão, peras, alcachofra, não é radite, é o agrião, né? Os aspargos, o brócolis rabi, que chama-se, né? Que é o nosso
Peraí que eu já sei. Peraí. O repolho de Bruxelas, né? A selga, a vagem, a alface, né? E vários, o pepino, a celery, né? Então temos várias aí elementos, tá bom? Várias fontes de vitamina K. E as hidrossolúveis, né? Que são as que são processadas na base hídrica ou na água, né? Então, exemplos são a vitamina B, vitamina C e a vitamina P. Olhem aqui eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês uma estrutura, né? Então, as vitaminas, olha lá seus anéis aromáticos, suas aminas, né? Outros componentes como nitrogênio, enxofre, carbono, né? Então, isso que é lição de casa para vocês pesquisarem todas as estruturas celulares, né? Ou estruturas moleculares, desculpa, não celulares, estruturas moleculares de cada uma das vitaminas, tá? Então, a vitamina B também chamada de tiamina ou antineurítica. A tiamina é uma coenzima fundamental em reações do ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. Então, o ciclo de Krebs é aquele ciclo que faz toda a reação respiratória, né, dos animais, onde desempenha a função no metabolismo de carboidratos. Então, ela processa os carboidratos, gerando energia que vai ser a fonte para a respiração. Então tá aqui uns outros elementos, umas outras fontes da vitamina B. Pode ser B2, B6, B12, né? Tem vários tipos de vitamina B. A sua carência pode formar uma doença que chama beriberi, né? Que é uma neurite, uma inflamação dos nervos generalizado que provoca dores pelo corpo inteiro. Então, novamente, alimentação neles, pessoal, alimentação equilibrada, tá certo? Muita saúde nessa alimentação, evitar alimentos processados, consumam os alimentos naturais, em natura, é muito mais eficiente, tá bom? E também limita a movimentação do corpo e atrofia muscular, então a pessoa perde a mobilidade e vai perdendo a função do músculo, vai ficando cada vez mais fraca, tá? Fontes: fermento, germe de trigo, leguminosa, gema do ovo, fígado, carne magra do porco, tá? Então essas são as fontes da vitamina B, tá? Vitamina B2, riboflavina, também chamada de riboflavina. A vitamina B era chamada de tiamina, agora a vitamina B2 é chamada de riboflavina. Auxilia na oxidação de carboidratos, então faz as quebras, as sínteses dos carboidratos, além de atuar na coordenação motora e manter a tonalidade saudável da pele. Então a vitamina B2 tem esta função de auxiliar na síntese dos carboidratos, coordenar ações motoras, então as ações dos neurônios, né, porque coordena movimentações, as ações, reações musculares e dá uma boa cor para a pele. Então, quando falta vitamina B, nós começamos a ficar mais amarelos, mais pálidos, né? Tá? Não estou dizendo mais moreno, não, tá? Eu sou branco assim, mas não é por falta de vitamina B2, não. Eu sou branco, mas eu não sou amarelão, cor de defunto, cor de doente, né? Tá? Então, a carência causa queilose, que é uma inflamação e rachaduras na boca. Então, quando começa a haver uma inflamação, várias inflamações dentro da boca e rachaduras dentro da boca, sangramentos, isso é um sintoma de falta de vitamina B2. Verduras, leites, ovos, sopas. O que eu estou falando para vocês, pessoal? Novamente, vão lá na farmácia comprar um monte de vitamina, comprar um monte de suplemento. Primeiro que a eficácia não vai ser total. Agora, se vocês se alimentarem bem, principalmente vocês que estão estudando tanto quanto eu acredito que vocês estejam estudando,
se alimentarem bem, ter uma vida saudável, fazer uma atividade física de meia hora por dia, todos os dias, tomar sol, respirar um ar puro, andar pelo verde, por uma mata, por um bosque, ter um momento de paz com vocês mesmos, tenho certeza que vocês vão ter, além de toda a capacidade de passar no vestibular, passar nas provas que vocês forem se aplicar, também vão ter uma vida saudável, tá? Ok? Vitamina B6 é a piridoxina, atua na descarboxilação e transaminação de aminoácidos. Então, tira os carbonos dos aminoácidos e tira as aminas dos aminoácidos, que isso é transaminação, influenciando assim a produção de proteínas, tá? Carência, anemia, dermatite, paralisia muscular, mesma coisa, né? Então previne a anemia, saúde do coração, alivia as artrites, fortalece o sistema, deixando-o mais imune, previne enjoos, doenças, saúde dos olhos. Então são várias funções ligadas à vitamina B6. E onde que a gente encontra? No fermento, nos grãos de cereais, no leite, no fígado, né? E a cianocobalamina, né, que é a vitamina B12. Então nós falamos do complexo B, então normalmente a gente vai ouvir falar em complexo B, que é a vitamina B. A vitamina B2, que é mais característica, a vitamina B6, né? E agora nós vamos falar da vitamina B12, que é a chamada cianocobalamina, tá? Atua no metabolismo de ácidos nucleicos e tem papel importante na maturação das hemácias. Então, vitamina B12 dá saúde às hemácias. Quem são as hemácias? São as células sanguíneas que transportam oxigênio para o nosso organismo, tá? Ok? Qual é a carência? Anemia perniciosa, megaloblástica e problemas de crescimento. Fontes: fígado de peixe, carne, leite produzida na flora intestinal. Então, novamente, aqui uma fórmula, uma composição molecular da vitamina B12. Vocês observem todos os elementos. Nós temos oxigênio, nitrogênio, cobalto, amina, né? Ácidos, álcools, né? E vários outros elementos aí. Óxidos, tá? Certo? Vitamina C, ou ácido ascórbico, essa é super importante, né? Anti-escorbútica, então a ausência de vitamina C causa uma doença chamada escorbuto, né? Então mantém a integridade das paredes capilares. Então por que é importante a vitamina C? Nós vamos ver aqui. Mantém a integridade dos vasos sanguíneos, das paredes capilares, onde estão os capilares, as veias, as artérias, atua, e as outras veias, os outros vasos capilares, atua na formação do cimento intercelular, é aquele cimento que dá estrutura para a célula, deixa a célula forte, né? Aumentando a resistência do tecido conjuntivo, tá? Especialmente na boca, gengiva e lábios. Então, a fonte, a ingestão de vitamina C nos dá aí uma boa saúde para os nossos vasos capilares e também para a saúde bucal, né? Gengivas e lábios, tá? Então, a ausência desta vitamina C causa escorbuto, que é um distúrbio caracterizado pela irritação e vermelhidão das gengivas. Como vocês podem ver aqui, as gengivas ficam mais vermelhas. Então, quando vocês tiverem esses sintomas, já sabe, opa, preciso de vitamina C, né? E torna essas gengivas, esses mucos ou esses capilares mais sensíveis, então ocorre maior sangramento, tá? Então, enfraquecimento dos dentes, os dentes se tornam mais quebradiços, tendências a hemorragias digestivas também pode acontecer no nosso organismo, no nosso intestino, tá? Fontes: frutas cítricas, tomates, verduras, carnes, né? Estou repetindo aqui, pessoal, a importância de uma boa alimentação. Como nós precisamos só de um pouquinho,
Nós não precisamos comer 10 quilos de alface, nós podemos comer uma folha, 2 folhas de alface, né? Um pedacinho, uma laranja, não precisamos comer uma dúzia de laranja, né? Então, pedacinhos são suficientes já, tá? Certo? E a vitamina P, ou a rutina, vitamina antivarizes, para quem tem problemas de circulação, para quem tem problemas de varizes, que são problemas de circulação dos membros inferiores, das pernas, né? É excelente e vital ingerirmos vitamina P. Como que a gente faz isso? Fortalecimento do tecido através da ingestão da vitamina P, ou das folhas, ou dos legumes verdes, né? Nós, então, fortalecemos o tecido conjuntivo de pequenos vasos sanguíneos, né? Previne a formação de varizes, que são como se fossem vasos que estouraram e aí se coagularam e aí não circula mais o sangue ali, ou tem muita barreira para circular. E isso a gente faz através de legumes e vegetais folhosos, tá? Certo? Então, pessoal, vitamina A, D, E, K são e lipossolúveis, né? Ou seja, precisam de base lipídica ou de gordura para fazer a sua síntese. Vitaminas B, C e P são vitaminas hidrossolúveis. Preciso que o organismo esteja hidratado, que tenha água, e aí conseguem fazer suas reações. Tarefa de vocês: encontrar a estrutura molecular de cada uma das vitaminas, fixar a vitamina, para que ela serve, qual que é o nome dela, o que acontece na ausência ou na carência daquela vitamina, e gravar 1 ou 2 ou 3 fontes destas vitaminas, tá? Lembrando da questão das doenças principais aí, cegueira noturna, problemas circulatórios, varizes, raquitismo, escorbuto, que mais? Várias outras doenças que estão associadas, degeneração dos ossos, malformação dos ossos, que estão associadas à ausência das vitaminas. Ok, pessoal? Então, por hoje nós ficamos aqui. Agora, quando vocês estiverem se alimentando, vocês vão dizer para os seus pais: por favor, meu pai, me forneça uma fonte de vitamina K, né? Me forneça uma fonte de vitamina E, né? Mamãe, vamos comprar fontes de vitamina D. Papai, minha irmã, minha namorada, meu namorado, vamos ali no sol fazer uma síntese da vitamina D para que meus ossos fiquem saudáveis e eu tenha uma grande síntese de cálcio. Ok? Estou brincando, mas é assim que a gente fixa conteúdo, pessoal. É assim que a gente memoriza, sem aquela massificação, aquela necessidade de gravar e tudo mais, né? Precisamos ter metodologia, mas também precisamos exercitar. Ok? Fiquem bem e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.